gente, bora! Vamos! Então tá lá, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Vem cá, a ideia do tributo não é trazer pena. Por isso que multa tributária não é tributo, é sanção. Vocês estão entendendo? Por isso que, igual eu falei na aula passada para vocês, que a alíquota da renda do traficante não pode ser maior porque a renda tem origem ilícita. Porque não é essa a função do tributo. Quer ver? Eu já vi questão de prova no sentido assim. O Estado X elevou a alíquota do IPVA de quem tem multa de trânsito. Então, assim, você não tem multa de trânsito, a alíquota aqui. Você tem multa de trânsito, a alíquota lá. Pode isso? Não pode. Por quê? O tributo não pode ser utilizado como sanção de ato ilícito, com características de pena, tá? Instituída em lei, olha o princípio da legalidade novamente, e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos lá. Direito administrativo, vocês aprendem que tem o ato discricionário e o ato vinculado. Não está na moda agora a porra do tal do pedal? Ai, vamos lá, fulana, tomar uma cerveja. Não posso, amanhã de manhã eu tenho pedal. Ai, chatice, entendeu? Ai, o pedal. Ah, então tá. Vou querer fazer um pedal. Vou promover um pedal. Aí eu vou pedir para o município fechar Miguel Sutil, sexta-feira, 15h, para fazer o pedal. O município é obrigado a conceder o meu pedido? Não, é um ato discricionário. Ele vai observar se é conveniente ou oportuno. Não é verdade? Não é. Agora, vamos pensar a aposentadoria? Tá lá os requisitos para você se aposentar. Quais são? Não sei. Não sei. Tá? Não entendo porra nenhuma de direito previdenciário. Aí, tá lá os requisitos. Você cumpriu os requisitos, você foi lá e pediu a sua aposentadoria com todos os seus requisitos. O INSS vai poder falar assim, olha, realmente você tem os requisitos, mas é que a gente está quebrado, então eu não acho conveniente ou oportuno você se aposentar. Vai trabalhar, vagabundo, larga de besteira. Pode isso? Não, é um ato vinculado, ou seja, cumpriu os requisitos da lei, o ente público é obrigado a realizar o ato. Tudo bem? A mesma coisa aqui. Será que você pode, né? Realizou o fato gerador, tudo, você como fiscal, você está ali na barreira, olha, você é gatinho, ou você é gatinha, conveniente, oportuno, né? Te cobrar, para papai liberar? Pode? Não pode. Realizou o fato gerador, surge a obrigação tributária e você, fiscal, é obrigado a realizar o lançamento. Por quê? Belezinha? E aí, então, qual que é a classificação? É a classificação pentapartida, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições, segundo o STF. Agora, muito cuidado com o CTN. Gente, é assim, ó. A Constituição Federal, ela é de 1988. 1988. O CTN, ele é de 66. Ele veio antes. A gente, quando eu estava na faculdade, a gente fez uma festa de aniversário para o CTN de 50 anos.
Armamos mesa, os alunos trouxeram bolo, eu peguei o porta-bíblia de mamãe, colocamos CTN lá, cantamos parabéns para ele. Louca. Tudo para matar a aula, não é não? Tudo em prol de matar a aula. Ok. Então, assim, tem muitas coisas no CTN, artigos, incisos, que não foram recepcionados pela Constituição de 88. Não são inconstitucionais. Inconstitucionalidade é para uma lei que vier depois que contraria. Aí ela é inconstitucional e ela morre quando ela é declarada inconstitucional. Aqui está suspenso. Quando não foi recepcionado, fica suspenso. Se por um acaso, isso é para qualquer ordenamento jurídico antes da Constituição, tá? Isso é direito constitucional. Se por um acaso mudar a Constituição e falar agora que isso aqui vale, isso sai da suspensão e volta a valer. Tudo bem? Volta a ter eficácia. Agora, por exemplo, isso aqui foi considerado inconstitucional. A Constituição muda falando que isso aqui está ok? Morreu. Vai ter que ser feita uma nova lei. Entenderam a diferença? Então, assim, é fácil tributário. É só ler o CTN, pelo amor de Deus, vocês não me façam isso. Você quer ler a Constituição Federal seca? Vai lá. Você quer ler Código Civil seco? Sei lá, vai lá, de boa. Você quer ler o CTN seco, você vai se fuder. Por quê? Porque existem muitos dispositivos que não foram recebidos. E que o código não fala nada, ele está lá bonito como se ele estivesse valendo. E aí você vai aprender errado. Tá certo? O que acontece? Então, essa classificação pentapartida veio com a Constituição Federal. Porque, segundo o CTN, é uma classificação tripartida. Segundo o CTN, tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, ponto. É classificação tripartida. E eu já vi várias questões de prova cobrando assim. E é aí que vem a dificuldade para uma prova. Porque você tem que saber o que é e o que o CTN fala de forma literal. Então, se vier uma questão falando assim, tributos são impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimo compulsório e contribuições, certa resposta. Se vier uma questão assim, segundo o CTN, tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria, certa resposta também. Porque quando a questão de prova vem e fala segundo o CTN, ela quer a literalidade do CTN. C, Ctrl V, Y. Beleza? Então, muito cuidado com essa súmula. Outra coisa que vocês precisam ter cuidado é quando você vai baixar a súmula. Eu vou lá no site do STF, vou pegar o caderno de súmula e vou baixar. E vou decorar. Podem. E existem muitas súmulas que não têm mais eficácia, que não foram canceladas, mas elas não têm mais eficácia. Então, você também vai aprender errado. Que é o caso dessa daqui. Ela é bem velhinha, bem lá da década de 70, sabe? Que fala o quê? Empréstimo compulsório não é tributo. Mas empréstimo compulsório, segundo a Constituição de 88, é sim tributo. Tá? Beleza? Por quê? Porque ela é antes da Constituição. Tá? De vez em quando eu trago esses negócios, é para quem gosta de aprender. Eu vou ser bem sincera, eu não consigo aprender quadradinho.
Eu... Não, mas era para dar para ver. Manda um zap que eu mando material sem formatação. Pronto, resolvido o problema. Manda agora. Eu mando. A hora que eu sair daqui, eu já mando, aí você manda, bota no grupo. Ah, não pode. Ah, que, mané. O material é meu. Eu dou o material para que eu quiser. Não. É eu. Aí vocês conseguem imprimir tudo certinho, mas a culpa disso é minha. Porque João falou ali, professora, dá uma olhada, ver se está tudo certinho. Vou, não, João, tem. Foi minha, na realidade. Vamos lá. Natureza jurídica do... Pense, o que é a natureza jurídica de um instituto? É a gente classificá-lo, classifico. Cheguei a uma conclusão, aí eu vou conseguir olhar quais normas eu aplico para ele. Para isso que serve a natureza jurídica. Eu chego a um ponto que é essa natureza jurídica. Exemplo. Incide imposto de renda na indenização por dano moral? Não. Não incide. Bem? Não. Tem súmula. Então, eu ganhei uma indenização de dano moral. Vou pagar, vou receber dinheiro. Vou pagar imposto de renda? Não, não incide. Bingo. Por quê? Porque eu tenho que trazer a natureza jurídica desse dinheiro. É indenizatório. Se é indenizatório, eu estou recompondo um patrimônio que eu já tinha. Então, não é renda nova. Não é provento. Ah, mas é moral. Mas moral, a minha moral eu já tinha. O dano moral está recompondo o prejuízo moral do meu patrimônio moral. Bingo. Vocês estão entendendo? Então, por isso que é importante a natureza jurídica. Para a gente definir isso. Então, vamos lá. Eu consigo definir a verdadeira natureza, essência de uma pessoa pelo nome dela? Não. Tá certo, né? Quando eu fui escolher o nome da Alice, lá do Tom Pink, foi lá que eu escolhi ela, da minha filha, a gente pegou uma lista de nome na internet e ficou, e esse nome? Não, todas minhas alunas com esse nome são biscate. E esse nome? Não, também, ixi, essas daqui são meio lerda. Não, esse nome não, entendeu? Aí eu achei o nome Alice, porque eu não conhecia ninguém chamado Alice. Entendeu? Não conheci na época, e virou febre esse nome, mas eu não conhecia Alice. Mas eu tô certa em fazer isso? Não, né, gente? O nome... Ou seja, e o nome dado ao tributo? Se eu falo que aquele fato jurídico é de um imposto, vai ser de um imposto mesmo? Ou eu tenho que olhar para a verdadeira essência, para classificar, ver a verdadeira natureza jurídica, para falar se é um imposto ou não? É o nome que está na lei que vai valer? Não, é o nome na lei que vai valer. Exemplo para vocês. Quem aqui paga taxa de iluminação pública, levanta a mão. Quem não paga taxa de iluminação pública, levanta a mão. Nem eu, nem ninguém aqui paga taxa de iluminação pública. Todos nós pagamos contribuição de iluminação pública. Ah, ali já vai tomar no seu cu, mas a gente paga alguma coisa. Vai, retardado. Vai
com esse pensamento, aí você assinala lá na questão taxa de iluminação pública, se fudeu, bem. Tá? Porque no concurso público isso é muito importante e na vida real era muito importante também. Porque eu vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez, há alguns anos atrás, os municípios todos resolveram criar a taxa de iluminação. Criaram a taxa de iluminação. E começou a cobrar da galera. Os municípios criaram taxa de iluminação. Eis que vieram super-heróis tributários. Falaram, essa porra não é uma taxa. Ah, mas por que não é uma taxa? Não é uma taxa. Mas por quê? Porque para ser taxa de serviço, precisa ter, no mínimo, 2 requisitos. Esse serviço tem que ser específico e divisível. Tá? Específico é quando eu tenho um órgão, um prestador lá que presta esse serviço de forma específica, beleza. O X da questão é ser divisível. Taxa tem que ser divisível, ou seja, só quem está utilizando é que paga. É aquele negócio, eu estou pagando. Pensem comigo, o ET de Varginha, se aparecer aqui em Cuiabá, vai usufruir da iluminação pública? Vai. E ele paga a taxa de iluminação pública? Não, não paga. Ou seja, a iluminação pública é um serviço indivisível. Eu não sei quem está utilizando. É uma utilização universal. Todos utilizam. Então, jamais poderia ser cobrado mediante taxa. Como tem um caráter universal, isso é um imposto. Só que, gente, o município pode criar imposto que seja taxativo na Constituição. Competência do município para impostos só com relação ao IPTU, ITBI e ISS. Não pode ampliar. São só esses 3. Acabou. Tudo bem? Então, todas essas taxas foram consideradas inconstitucionais. Todas essas leis morreram. Foram consideradas inconstitucionais. Mas os municípios estavam acostumados a receber. Eis que na calada da noite... Nossa, me veio a novela Vamp na cabeça. Eis que na calada da noite, o Congresso se reúne, faz uma emenda constitucional, acresce o artigo 149A na Constituição e fala que os municípios do Distrito Federal possuem competência para instituir a contribuição de iluminação. Todas essas leis foram consideradas inconstitucionais, ou seja, elas morreram. Veio a emenda constitucional, todos os municípios tiveram que criar novas leis. Vocês estão entendendo? Novas leis trazendo a contribuição de iluminação. Por isso, que o que importa não é o nome do tributo, para onde esse tributo vai, e sim a verdadeira natureza, que é o que a gente fala quando a gente lê o artigo 4º. E aí nós temos a súmula vinculante, que ela cai muito, falando o quê? O serviço de iluminação pública não pode ser pago mediante taxa. Então, muito, muito, muito cuidado. E se cria isso, acontece o quê? Desvio legislativo. Beleza? E ele
Pois é. Não? Foi. Vamos lá. Isso aqui eu tirei também do Facebook. Vocês já ouviram falar aquela história assim? Eu pago meu IPVA para consertar as estradas. A estrada está uma bosta e eu pago meu IPVA. Você paga o seu IPVA vinculado? Você paga o seu IPTU vinculado mesmo a fazer asfalto? Por quê? Porque os impostos não. Ou seja, o seu IPVA, ele vai para todos os impostos, o IPVA ele vai para manter a máquina pública. Então vai para a saúde, vai para a estrada, vai para o professor, vai para tudo. Os impostos não são vinculados a uma contraprestação do governo. Então, assim, de forma política, de mimimi, de choradeira, sei lá, você pode falar assim, eu pago meus impostos, e eu quero a estrada, a saúde, ok. Mas você não pode requerer com fundamento jurídico nisso, vocês estão entendendo? Não é fundamento jurídico. Então, os impostos são não vinculados. Já uma taxa, contribuição de estão vinculados. Sabe por que seria interessante a estrada daqui para Sinop, pedágio daqui para Sinop ser taxa? Porque taxa é vinculado a uma contraprestação. Desde quando Sigpare todo dia naquela merda daquela estrada? Pista simples, buracado, cheio de relevo. Está sendo ofertado uma contraprestação mal e porcamente. Então, se fosse considerado taxa, você poderia sim fazer um dossiê, falar, eu não quero mais pagar pedágio. Por quê? Porque eu não tenho a contraprestação de forma efetiva, adequada, papapá. Esse é um dos política. Vocês estão entendendo? Então, assim, a taxa você pode falar, eu quero isso porque eu estou pagando. Por quê? Porque tem que ter a contraprestação. A mesma lógica da contribuição de melhoria. Você só vai pagar a contribuição de melhoria se houver valorização decorrente de uma obra pública, a lei, papapá. Mas tem que ter a contraprestação. Qual é a contraprestação? A valorização. Outra situação é com destinação vinculado, tá? Aqui, por exemplo, o imposto, ele é não vinculado, não tem destinação vinculada, nada. Agora, e um empréstimo compulsório? Se instituiu o empréstimo compulsório, ó, que louco, que louco. Ah, eu quero guerra. Pois bem, o empréstimo compulsório por lei complementar de guerra, dinheiro tem que ir para imposto, é não vinculado. Então, se quiser criar 50 mil imposto de guerra, pegar o dinheiro do imposto de guerra e mandar para o fundo partidário, pode. Pode enfiar no quiser aquele. Então é assim, né? Isso aqui também rolou. Gente, cuidado com as. Quando eu vi isso aqui, que é massa que os alunos começam a me marcar. Começa, né? Aí eu falo assim, Morinho,
adoro Moro, tadinho de mim. Eu gosto do Moro, verdade, porque se a esquerda e a direita gostam do Moro, significa que ele deve ter alguma razão. Adoro o Moro. Então vamos lá. O Moro falou isso? Eu não acredito que ele tenha falado. Ele é juiz, ele não é uma anta como acho que ele é. Gente, ele era juiz federal. Vai passar no concurso para juiz federal. Mas se ele falou isso, sabe como que ele falou? Falou assim, ó. Veículo é considerado bem de consumo. E o IPVA deveria ser cobrado só uma vez. E não todo ano. Outra, se o governo privatizou as rodovias, cá pagamos pedágio. O IPVA tornou-se uma bitribuição. Isso é ilegal. Você é a favor da extinção do IPVA? Eu sou a favor da extinção de todos os mais que eu morri de fome, mas o meu coração é anarquista. Então, tô. Mas com esse fundamento, não. Vocês estão entendendo? Eu posso falar que porque eu pago o IPVA não pode ter pedágio? O IPVA está vinculado à estrada, vai ser nada a ver. Então, cuidado. Aqui é o que eu falei, está aqui. E vamos para os impostos. Lá. Impostos, tudo que eu falei está aqui no artigo 16. Imposto é tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativo ao contribuinte. Então, o que acontece aqui? Muitas questões de prova tiram o IN, que é dependente. E não é dependente, é não vinculado. Caráter é contributivo. É para contribuir para manter toda a sociedade. Classificação, imposto direto, aquele que eu vejo saindo do meu bolso, que eu acabei de explicar para vocês. Indiretos, embutidos, escondidos, IPI, ICMS. Pessoal, imposto de renda, que eu vejo quanto verdadeiramente essa pessoa ganha. Real, que eu olho para res, né, para coisa. IPTU, IPVA, e assim por diante. Então, características fundamentais dos impostos. Então, fundamentais dos impostos. Execução de obras públicas e beneficiários identificáveis? Não, né? Exercício regular do poder de polícia e competência comum? Também não, isso é uma taxa. Cobrança geral e não ser conta prestacional? Sim, é geral, né? E não tem uma contraprestação. Serviço específico e níveis, compulsoriedade específica, nível taxa. Coleta de recursos para certas áreas do poder público e finalidade pré-determinada. Isso aqui é o quê? Isso aqui são as contribuições. Então, letra D. Foi. Está com problema? Pode? Mas eu repeti tudo. Manda aquela gravada. Competência. Então, onde que estão os impostos? Competência, né?
Está lá, espalhado pela Constituição Federal. 153, 156, 154, 157, que a gente dá cada um deles no seu devido momento. Tá? Não vinculado, aqui está o ordenamento da Constituição Federal e do Estado de Mato Grosso, que fala justamente que não pode ser vinculado. Agora vamos para as taxas. As taxas são o seguinte, gente. Eu preciso estudar, eu não tenho tempo para estudar todos os tributos. Tem que estudar todos. O edital saiu amanhã. Ai, meu coração, não vai acontecer. O edital saiu amanhã. E eu vou escolher alguns pontos dos tributos em espécie. Qual que eu estudo? Taxa. Ainda mais se for FGV. Tá? A FGV adora taxa. Taxa. Tá? Então, bora. Taxas. Eu vou explicar. Eu vou contar a historinha. Depois a gente entra aqui nos artigos. Nós temos dois tipos de taxa. Nós temos a taxa de polícia. Taxa de polícia. E não taxa da polícia. Eu já vi questão de prova e só mudou o de para o da. Você não paga taxa para a polícia. Tudo bem? É taxa de polícia. Que polícia? A PM? A civil? Federal? Nenhuma dessas. Taxa de polícia está relacionado ao poder de polícia da administração pública. O poder de fiscalizar. Então, o que é isso? Está lá. Você não tem que ter o alvará? Você tem que ter o alvará, você tem que ter o alvará sanitário, papapá. A taxa de polícia é igual ao plano de saúde. Você paga rezando para não usar. Não é? Você não paga o plano de saúde rezando para não usar? Então, você paga o alvará rezando para o fiscal não ir lá. Não é? É a mesma lógica. É a mesma lógica. Então, ela está relacionada à fiscalização. Por quê? Porque se a gente falar taxa da polícia, eu estou escutando eu falando ali. Eu tenho uma voz horrível, sei disso. Eu estou tão acostumada, mas quando eu vejo gravação, assim, eu falo, cara, que voz desgraçada. Aí, o que acontece? Da polícia, a gente pensa em taxa de segurança pública. E, gente, vamos lá. Do serviço da segurança pública. O serviço da segurança pública, ele é divisível ou indivisível? Indivisível, não é mesmo? Indivisível. Porque, assim, imagina a seguinte situação, entrar na sua casa. Você conseguiu entrar no banheiro com o celular com bateria. Aí você liga no 190. Ai, por favor, mande aqui uma viatura. Senhora, por favor, primeiro entre no site www.policiafeliz, emita a guia, pague, assim que compensar, a gente manda a viatura para ir. Alô? A gente manda a viatura para ir? Lógico que não. Se o ET de Varginha estiver passando e o assaltante pegar ele, a polícia estiver passando, ela não vai ajudar? É para ajudar, né? Vai, gente. Né? Então, é um serviço indivisível. Não pode ser remunerado mediante taxa. Tudo bem? Essa, basicamente, é a taxa de polícia. Só que daí, nós temos a taxa de serviço. Tá? De serviço. O que foi?
Nós temos a taxa de serviço, que é a prestação de um serviço da administração pública ou de alguém que está prestando o serviço público, mesmo que seja privado, mas está prestando esse serviço público. Certo? E o que acontece? Ó? É cobrado de você, se você utilizar de forma efetiva ou potencial. Como assim cobrado de forma potencial, professora? Tá lá, né? Mas é que a gente pensa em taxa e a gente pensa em utilização efetiva, a gente consegue visualizar mais a situação da efetiva, assim, no sentido assim, eu vou lá e pago uma certidão. Eu vou esperar, essa certidão vai sair, né, se tiver os requisitos. Vou lá e pago para reconhecer uma firma, né? Isso é taxa. Agora, eu gosto de explicar isso para vocês visualizarem com relação à taxa de coleta domiciliar de lixo. Tá? Taxa de coleta domiciliar de lixo. Eu moro num condomínio que as casas têm todas a mesma metragem. Tudo igualzinho. Hã? Ah. E olha, você não sabe. Hã? Puxou a língua. Eu nunca quis morar em casão. Eu acho que eu previ a pandemia. Quando o Emerson vinha, às vezes, com essas ideias, eu falo, eu não mudo da minha casa, porque se alguma coisa acontecer com a nossa vida, eu consigo limpar essa casa. Sempre falei isso. Aí eu vou nos condomínios visitar minhas amigas, eu olho aquelas casas, é aquela visão de pobre, sabe? A gente até sai da cozinha, mas a cozinha não sai da gente. É básico. Eu passava, olhava assim e pensava assim, cara, Deus me livre ter que limpar essa casa, porque eu já limpei muita casa na minha vida. Falava assim, gente, meu filho, eu fui criado na roça, bem. Já vacinei gado, já fiz rodeio em gado, já costurei saco de arroz na colheita. Fui criada na roça. Essa coisa fina, chique, assim, foi produzida, não foi nascida. E essa modéstia, então... Aí, o que acontece? Não, aí veio a pandemia. E a Arletinha ficou em casa por 1 ano, recebendo o seu salário, e eu limpando a casa. Aí, todo dia, quando eu tinha que limpar a casa, eu falava, ô Senhor, obrigada por nunca ter me dado a ambição de morar num casão. Obrigada. Mas, enfim, então eu moro numa casa todas iguaizinhas. Antes da Alice, agora também mais ou menos, mas até antes da Alice, assim, você abria a geladeira te engole. Não tem nada, entendeu, na geladeira. Só água e cerveja. Era o que sempre teve na geladeira. O que tem na geladeira? Água e cerveja. Ela te engole dentro. E, gente, eu sempre saí de casa às 7 horas da manhã para voltar às 11 horas da noite. Eu não produzia lixo. E hoje eu também produzo muito pouco, porque a gente separa o reciclado e leva lá para o camelô. Uma vez por semana, a Emerson leva todo o lixo reciclado para o camelô, lá que tem um ponto de coleta. Eu não produzo lixo. Muito pouco, porque eu não cozinho mais. Sabe? Na pandemia, Ave Maria, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu tivesse que cozinhar, e cozinhei todo dia. Aí, que nem na época da faculdade, eu comia miojo, entendeu? Nunca fiz comida, fui fazer na pandemia. Ainda bem que tem o YouTube faz milagre com a gente. Aí o que acontece? Eu não produzia lixo. Não produzo lixo. E a minha vizinha da frente? Afe, que lixo. E sacos de lixo. Café, almoço, jantar, mora, periquito, papagaio, não sei o quê, papapá. Olha que louco. Se nós tivéssemos a legislação que a gente tem em muitas cidades, que fala o seguinte, você vai pagar
o valor da sua taxa de coleta domiciliar de lixo pela metragem. Porque a lógica deles é o seguinte: quanto maior o imóvel, maior a produção de lixo. Quanto menor o imóvel, menor a produção de lixo. Né? Se fosse em Cuiabá dessa forma, olha que louco. Eu que não produzo lixo, e a minha vizinha que produz lixo, nós iríamos pagar a mesma taxa, o mesmo valor. E isso está certo, juridicamente falando? Tá. Por quê? Porque o serviço está posto à minha disposição. Usa porque não quer. Está lá de forma potencial. Está lá, você não quer usar, o problema é seu. Mesmo assim, você vai ter que pagar. É a mesma lógica que não é tributo, né? Mas está lá. Você paga a Sky. Ai, mas eu nunca assisto. O problema é seu. Está lá colocado à sua disposição. Se você não assiste, o problema é seu. É a mesma lógica. Vocês estão entendendo? Por isso que fala de forma efetiva ou potencial. De serviço público específico e divisível. Então, muito cuidado. A taxa de coleta domiciliar de lixo, do, entre aspas, lixeiro, que passa com o caminhão pegando o seu lixo, é divisível. Porque ele só vai pegar o lixo dos imóveis, e quem paga é quem tem os imóveis. A lógica é essa. Agora, a taxa para limpeza de logradouros públicos, para limpeza de praça, de rua, do que a gente chama de gari, vamos falar assim, não pode ser remunerado mediante taxa. Por quê? Só quem pagaria essa taxa, entre aspas, que vai usufruir da Praça Limpa? Ou o ET de Varginha vai utilizar a Praça Limpa? Vai utilizar. Então, é a mesma lógica da iluminação pública. É a mesma lógica da segurança pública. Por isso que não pode ter taxa de iluminação pública, nem taxa de segurança pública, nem taxa de limpeza de logradouros públicos, porque são serviços indivisíveis. Quer ver um outro exemplo? Bombeiro é puta? Bombeiro é puta, prostituta? Se que só apaga o fogo de quem está apagando? Hã? Não, não é verdade. Não é. Então, o serviço do bombeiro de apagar o fogo, ele vai apagar o fogo de quem precisar. Não é não? Não é? E aí, é um serviço divisível ou indivisível? Indivisível. Não pode ser remunerado mediante taxa. Por isso que a taxinha é inconstitucional. Por isso que a taxa de combate a incêndio, o STF, Marco Aurelinho, decidiu que é inconstitucional. Porque é indivisível. Vocês estão entendendo? Agora, é diferente. Você vai fazer um show. Ou você vai construir um imóvel, não sei. Você não tem que levar o projeto, os trem para o bombeiro aprovar se tem lá o troço de incêndio? Tem. Essa taxa está certa. Mas essa é uma taxa de polícia. É uma taxa de fiscalização. Então, esse alvará do bombeiro, essa taxa, ok. Agora, a taxa de combate a incêndio, a TACIM, está errada. O STF mudou o entendimento dele. Porque antes o STF falava assim, uai, está ali colocado à sua disposição, você não bota fogo porque você não quer. Era mais ou menos isso. Por quê? Aí, outra historinha. O que aconteceu?
as aberrações no Brasil. As aberrações no Brasil. O STF falava, a tacinha é constitucional. Está colocada à sua disposição. É um serviço que está lá, você não usa porque você não quer. Ele é indivisível, gente. Ele vai apagar o fogo do ET de Varginha, que não paga? Vai. Você está entendendo? Tanto é que a Tacim, ela era cobrada só de quem tinha inscrição estadual. Então, o cabeleireiro que não tem inscrição estadual não vai pegar fogo? Você está entendendo a loucura? Mas o STF falava, não, tá certo, tá certo. E a gente batia. Para piorar a situação, era o seguinte, quem paga o bombeiro? O Estado. Então, quem que, em tese, poderia cobrar essa taxa? O Estado. Os municípios começaram a criar as tacinhas no município. Só que não é o município que paga o bombeiro. Vocês estão entendendo a loucura? A incompetência? Chegou ao STF novamente para julgamento a questão da Tacim. Aí chegou, só que com relação à competência de se cobrar a Tacim. O foco era, o município não tem competência de cobrar a Tacim, porque quem paga é o Estado. Esse era o foco, o mérito da decisão. Marco Aurelinho, sabe o que ele fez? No meio do voto dele, saudade que eu tenho de Marco Aurélio. Marco Aurelinho, no meio do voto dele, ele jogou. Não pode. Mas também não pode nenhuma Tacim, né, gente? Nem do Estado. Porque ele é um serviço indivisível. E para ser taxa tem que ser divisível. Cara, a hora que foi falado isso, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. É aquele negócio assim, pá, sabe? A gente ficou louco. Que a gente já estava cansado de discutir a Tacim e tomar no cu, sabe? Pá. Ah lá o outro. De repente, começou. Marco Aurélio falou. A gente começou aqui de novo, e o Estado de Mato Grosso, não sei o quê. Não sei o quê. Aí até que, em razão disso, do Marco Aurélio subiu de novo, e aí o STF mudou o entendimento. E falou que todas as Tacins de todos os estados são inconstitucionais. Ah, fala a verdade, tributário é massa, não é? Fala que não, para você ver só. Eu lembro da questão da contribuição de iluminação, teve uma época quando ela pegou taxa, e tinha um processo, tinha um cara que era cego, e ele falou, não vou pagar, eu não enxerguei a taxa, não ilumina para mim. Mas está certinho. Está certinho. Já estava mudando tudo. E aí, tá certo? Lá as crianças em casa estão escutando? As taxas não podem ter base de cálculos próprias de um imposto. Sob pena do quê? De bis e idem ou bitributação. E aqui, mais uma vez, a gente usa a taxa de coleta domiciliar de lixo para exemplificar isso daqui. Então, beleza, criou-se a taxa de coleta domiciliar de lixo. E vocês já olharam em alguma lei de algum município a fórmula de se chegar ao valor venal do IPTU? Já tiveram? É mais ou menos assim. Me dá até dor de cabeça, mas é assim. Aí, uma vez eu olhei, não entendi, mas olhei. Aí eu fiz assim, nossa, era por isso que a gente aprendia isso na escola. E eu só passei por milagre de Deus, ou porque eu colei de alguém, porque eu não sei nem a tabuada. Sabe que aí vem um trem assim, que faz assim, que faz assim, que faz assim. Aí faz uma chave, um outro troço aqui. E, sabe, uns trem malucos, assim, com aquela chave, aquelas raízes quadradas, o trem aqui, aí vem aqui. É uns negócios assim, sabe? Que dá dor de cabeça, aquelas fórmulas matemáticas horrorosas. Aí que a gente vê, nossa, é para isso que servem essas fórmulas matemáticas. E aí, dentro dessa fórmula matemática aqui, está a metragem do imóvel.
Tá? A metragem do imóvel. Aqui. Certo? A Constituição fala que a taxa não pode ter base de cálculo de um imposto. Mas qual que é a base de cálculo do imposto? Do IPTU? É o valor venal. É o valor do imóvel, depois de todas essas fórmulas. Aí a galera começou a entrar na justiça falando, escuta, não pode, porque a metragem compõe o valor venal e não pode ter a mesma base de cálculo. Isso não colou, né? Óbvio. Porque o STF falou o seguinte, não, mas não é a mesma base de cálculo. E você utilizar um dos requisitos para chegar à base de cálculo não é a base de cálculo. Então, pode. Tá? Caráter vinculado. Tá? Então, você paga, você recebe. Então, caráter retributivo, de retribuir. Tributo bilateral. Contraprestacional, sinalagmático. Que palavra? Por que você trouxe isso? Ai, porque cai em prova, eles usam essas palavras em prova. Não é à toa, né? Eu encho muita linguiça aqui mesmo. Porque se eu não enchesse linguiça, cara, vocês não davam conta. O direito tributário, ele não é chato. Mas, se eu não fizer essas brincadeirinhas aqui, é pesado. O trem é pesado. Então, o que acontece? O que é um negócio bilateral? As duas partes ganham e perdem. Isso que é bilateral. Isso que é contraprestacional. Isso que é sinalagmático. Então, imagine o seguinte. A compra e venda de uma casa. Ele é contraprestacional, é sinalagmático, é bilateral. Eu perco a casa e você tem a casa. Mas eu recebo dinheiro e você perde o dinheiro. Está vendo que ambas as partes ganham e perdem? É o nome que se dá a isso. E aqui nas taxas é dessa forma. Eu fico sem o dinheiro que eu estou pagando, mas também o Estado recebe o dinheiro, mas ele também tem que fazer a contraprestação para mim. Então, é por isso que é bilateral. As duas partes ganham e perdem. Tá? Por isso. 177 falando a mesma coisa. O 177, parágrafo único. Então, o que acontece lá? Lá no parágrafo do 145... o parágrafo 2º do 145, o que ele fala? Ele fala o seguinte, ó, a taxa não pode ter base de cálculo idêntica à de um imposto. E aqui ainda fala, nem ser calculada em função do capital das empresas. Então, nem ser calculada conforme o capital social das empresas. Então, isso cai em concurso público. Então, assim, você vai lá registrar na junta. Você não tem que pagar uma taxa? Para registrar o contrato social na junta? Tem que pagar uma taxa. Pode ser essa taxa calculada conforme o contrato social da empresa? Não pode. Tá? É isso que está falando aqui. E aqui, justamente, essa súmula cai muito em concurso, que é a que eu estava explicando para vocês. A súmula vinculante 29. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. E esse entendimento surgiu justamente da taxa de coleta domiciliar de lixo. Então, pode ter algum dos requisitos da base de cálculo? Pode, não pode ser igual. É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas e rodagem, nem hoje nem pode ter essa taxa, tá, de estradas e rodagens, mas essa súmula é antes da Constituição Federal,
cuja base de cálculo seja idêntica do ITR, do imposto. Então, aqui para nós serve isso, mas não poderia ser de jeito nenhum, de nenhum jeito. Então, vamos. Eu vou ter que trazer meu zóio. Amanhã vai colocar o meu slide aqui. Quero nem saber. Hã? Não, sim. Mas tá eu te mando no Zap Zap agora, amanhã. Tá no Zap Zap que eu mandei. Projeto de lei estadual, no intuito de fiscalizar a pesca esportiva no Rio Piracicaba, foi enviado à Assembleia Legislativa propondo a criação da taxa de fiscalização de pesca do Rio Piracicaba, como meio de custear aparato fiscalizador estadual das atividades de pesca do referido rio. Isso é uma taxa de serviço ou é uma taxa de polícia? Taxa de polícia, né? Tendo em vistas que os benefícios trazidos por tal fiscalização atingiriam toda a população das cidades ribeirinhas, o projeto de lei em questão propunha que a base de cálculo da taxa pelo exercício do poder de polícia sobre a pesca esportiva fosse o valor venal dos imóveis localizados no perímetro urbano da cidade. Não é igual o IPTU? Né? Valor venal do IPTU. Desde que esses imóveis se encontrassem na zona limítrofe do rio Piracicaba, até a distância máxima de 10 quilômetros. O projeto de lei não foi aprovado pela Assembleia Legislativa, tendo sido arquivado sobre o fundamento de inconstitucionalidade. Beleza, inconstitucional. Realmente, por quê? Porque tem a mesma base de cálculo do IPTU. Está falando o quê? Em valor venal, e não pode. Com base na situação descrita acima, é correto afirmar: nas circunstâncias descritas e pela relevância social do projeto de lei proposto, somente a União, teria competência para instituir um imposto extraordinário. Com a mesma finalidade, com a mesma base de cálculo do imposto? Não. A única possibilidade de imposto extraordinário, qual que é? De guerra. O único imposto ou impostos extraordinários de competência da União é o de guerra. Tudo bem? Certo? É o de guerra. Como a competência para instituir taxas pelo exercício do poder de polícia é exclusiva dos municípios, o projeto de lei deveria ser municipal? E aí, só município tem taxa de polícia? Não, a competência é comum, a gente tem do Estado, da União, do município, de tudo. A taxa não pode ter base de cálculo idêntica que corresponda a imposto. Letra C. A espécie tributária a ser criada deveria ser uma contribuição de melhoria, e não uma taxa pelo exercício do poder de polícia, tendo em vista os benefícios trazidos pela fiscalização da pesca às cidades ribeirinhas. Seguinte, contribuição de melhoria tem que ter, obrigatoriamente, obra pública. Aqui é obra pública? Não. Então, gente, falou em contribuição de melhoria, se não tiver obra pública, você já corta fora, tá? Tem que ter obra pública mais valorização. É o mínimo, mas não é o suficiente, mas é o mínimo. A gente vai falar. Nossa obra do VLT. É. A espécie tributária a ser criada deveria ser um imposto estadual,
com base de cálculo idêntica do IPTU, e não uma taxa do exercício de poder de polícia, gente, não pode. O Estado não pode criar imposto novo. Tá? Ele não tem essa competência. Ainda mais tendo a mesma base de cálculo de um outro imposto. Isso de um outro município, de uma outra competência. Isso seria bitributação. E, regra geral, a bitributação é vedada com relação aos impostos. Vamos lá. Mais uma. O prefeito da cidade de Barro Seco, com a finalidade de proteger seu comércio local, instituiu um tributo do tipo taxa, com alíquota de 30% sobre o valor de todos os produtos comercializados, cuja procedência seja de outras cidades. E que é isso? Hã? Que imposto que é esse? Isso é um ICMS, não é o ICMS? Né? Ele está criando o ICMS municipal aqui? Acerca do fato descrito, assinale a alternativa correta. O tributo instituído é legal, visto que a Constituição Federal permite que os municípios também criem tributos, do tipo impostos. Uai, não quer dizer nada, né, gente? O tributo é ilegal, visto que a Constituição Federal não permite que os municípios criem tributos do tipo imposto. Não, ele pode, tem os impostos, mas desde aqueles elencados na Constituição. Sou eu? Hã? Mas não é minha voz? Hã? Eu falei, mãe, mas esse aí, gente, é meu. Pensei. E tipo assim, e é feio. Gente, quem que é? Sou eu sei que a minha voz é feia. O tributo instituído é legal, visto que a Constituição permite que tributos, tipo imposto, sejam criados com a finalidade extrafiscal de proteção da empresa local? Não. O tributo é ilegal, visto que a Constituição não permite que os entes políticos criem taxas com a mesma base de cálculo dos impostos. O tributo é legal, visto que o município tem competência para criar taxas com poder de polícia. Ele tem competência para criar taxas com poder de polícia, mas não tendo o mesmo valor venal. Ó, gatinho. Gatinho entrou de novo. Então, vamos lá. E aqui, gente, era o que eu estava falando para vocês, com relação a TASSIM. Quem tem competência para criar? Assim, a competência para criar taxa é comum. Tanto a União, Estado, Distrito Federal e município pode. Entretanto, você tem que pensar no quê? Na competência anexa, competência político-administrativa. Quem que paga o bombeiro? O Estado. Então, em tese, quem vai criar a taxa é o Estado, não pode ser o município, não pode ser a União. Então, tem que ter relação com essa competência, tá? FCC. Determinado município do estado de Santa Catarina, que não possui guarda municipal, decidiu cobrar da empresa de eventos Agrolazer Limitada a taxa de segurança preventiva, relativamente aos serviços de segurança preventivo prestados pela Polícia Militar do Estado.
primeiro, taxa da polícia. Segundo, o município quer cobrar da Polícia Militar do Estado. Né? Ou seja, aquela brincadeira. Então, o bombeiro é puta? Né? Que só paga o fogo de quem está pagando? Não. E aí os municípios eram os cafetão. Por quê? Porque eles não pegavam o negócio e queriam cobrar. Né? Tudo louco. No âmbito externo de um show de rodeio, por exemplo, o ano passado, foi o ápice da minha carreira. Foi o ápice, foi a coisa mais legal que eu já fiz. Eu fiz um CTM, um Código Tributário de um município específico. Entendeu? Fui contratada para isso. Cara, sabe quando é que você fazer o negócio bonito? Tudo. Eu matei todos os tributaristas do município, entendeu? Porque assim vai ficar o trem redondinho, bonitinho, certinho, sabe assim? Sem negócio, assim, fala, bonito. O problema, sabe o que é? Aí lá vai eu apresentar na Câmara de Vereadores. E expor o trem. E os vereadores não concordar. Não, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo. Puxando sardinha, cada um para o seu lado, para o seu foco. É foda. Mas, assim, é muito massa você escrever a lei certinha, não deixando ter esses troços, assim, absurdos, sabe? É massa. Falei, foi o ápice da minha carreira. No âmbito externo de um show de rodeio realizado no citado município. Essa cobrança, de acordo com as regras do Código Tributário do CTN, é devida. Porque, no caso, como esse município não tem guarda municipal, subroga-se o direito de cobrança de taxa estadual, na medida em que a prestação desse serviço tenha sido a ele solicitado? Claro que não, né, gente? Devida. Ainda que a prestação desse serviço tenha sido feita pelo Estado, desde que a solicitação dessa prestação tenha sido feita ao município pela empresa de evento? Também não. Indevida, porque o serviço foi prestado pelo Estado, por meio da Polícia Militar Estadual, e não pelo município. Está vendo que é uma coisa tão lógica, né? Devida, desde que, cumulativamente, a prestação desse serviço tenha sido solicitado pela empresa de eventos ao município e que o referido serviço tenha sido efetivamente prestado pelo Estado, mas a taxa referente a essa prestação não tenha sido cobrada pelo referido Estado. É isso que eu estou falando. Se a FCC consegue entender que praticamente todas as alternativas da FCC que nós assinalamos, elas são simples, as verdadeiras são simples? Objetiva, simples, sem lero-lero. Agora, as que estão erradas, dá até nó na cabeça da gente. Devida, desde que referido serviço tenha sido prestado pelo Estado, mas a taxa referente a essa prestação não tenha sido cobrada por ele. Tá vendo, né? E aqui é justamente do que eu falei também para vocês olharem, tá? Também olhar. E aqui tá sim. Tem questão de prova já pedindo com relação a sim. Cuidado. Aqui outra súmula que tem que ter cuidado. Cancelada. Porque o STF entendia o quê? A taxa de bombeiros é constitucional, né? Só que a partir de 2017, ou seja, gente, isso é muito fresquinho no nosso ramo, no nosso mundo. Criança, tá? Fresquinho. Mas aqui também dá sim para vocês lerem e entenderem. Então, vamos lá.
Deixa eu ver. Não, e você sabe o que o Estado de Mato Grosso fez? Estado de Mato Grosso, não, TJ de Mato Grosso. TJ. Aí eu fico sempre me pensando assim, quando ele faz essas aberrações, eu penso assim, será que as pessoas que trabalham no TJ são burras? Incompetentes? Ou têm má fé? Eu não consigo me decidir. Não consigo me decidir. Porque, assim, o STF decidiu. A TACIM é inconstitucional. O STF não modulou efeitos. Não modulou efeitos. Não falou que aquela decisão ia valer só para daqui para frente. Não. Ou seja, os últimos 5 anos, você pode pedir repetição de indébito. Se você está sendo cobrado aqui, você pode alegar essa inconstitucionalidade para parar de cobrar. Teve um ministro, não sei se foi o Tolófito, eu só gosto de Marco Aurélio, aí, que propôs uma modulação dos efeitos, que valeria a partir da decisão lá, pá. Execução fiscal. Execução fiscal. Está sim. Inconstitucional. Não. Conforme entendimento predominante de modulação de efeito do ministro do Caralho 4, vai ter que pagar, porque os efeitos são daqui para frente, mas não existia efeito dali para frente. Aí a gente teve que recorrer lá para cima, para eles falar, para eles colocar o certo. É louco, louco. Eu olhava aquilo e falava assim, não é possível, gente. Então, eu não sei se é má fé, se é burrice, se é incompetência, umas aberrações desse jeito. Em 17/7/2014, o Tribunal de Justiça do Estado X... Dez minutos? Está tendo festa lá fora. Ah, por isso. Aí eles ficam tudo felizes, que a informática é chato pra caralho, né? Aqui, quando termina a aula, vai todo mundo triste. Ai, tributário é tão legal. Fala, até parece, né? Vamos lá. Em 17/7/14, o TJ do Estado X instituiu, por meio de provimento da Corregedoria Geral de Justiça, as custas judiciais e os emolumentos cartorários vigentes a partir da data da publicação. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, pensem comigo. Você está brigando com a sua vizinha. Ou qualquer briga que seja, qualquer discussão que seja. Não tem acordo, vocês não entram num acordo. Só quem que vai poder resolver esse conflito? A justiça. Você tem para onde correr? Não. Então, o que você paga para entrar na justiça é o quê? Taxa. Taxa precisa do quê? Lei. É um tributo. Precisa de lei. Se é uma taxa da Justiça Estadual, Assembleia Legislativa do Estado. Se é uma taxa da Justiça Federal, legislação da União. Vocês estão entendendo? Cada um na sua. Tanto é que é muito louco. Se você for impetrar um mandado de segurança no Mato Grosso, você não paga taxa, não paga custos. Por quê? Porque a Constituição do Estado de Mato Grosso assim determina no seu artigo 10. Mas se você for impetrar um mandado de segurança ali na Justiça Federal, você paga.
Por que competências distintas? Aí é onde acaba acontecendo um monte de cagada, porque a pessoa quase não milita na Justiça Federal, fica só na Justiça Estadual, de repente vem, ele não recolhe, aí vem emenda inicial. Ai, bafão, né? Quem nunca? Entendeu? É o que acontece. Aí, por exemplo, se você vai impetrar um mandado de segurança, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, você tem que olhar a Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul para ver se lá também é de graça, porque isso depende da competência de cada estado, porque é uma taxa, um tributo. Então, o provimento da corregedoria não pode disciplinar essa situação, não pode instituir. Eles não são porra nenhuma com relação a isso. É Assembleia, é lei, Assembleia Legislativa. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. As custas judiciais e os emolumentos cartorários têm natureza jurídica de preço público e, portanto, não estão sujeitas às limitações constitucionais ao poder de tributar? Não, natureza jurídica de taxa, não tem para onde correr. As custas judiciais e os emolumentos cartorários têm natureza jurídica de taxa de serviço. Beleza? Ok, até aqui ok. Sendo assim, o provimento da Corregedoria Geral viola o princípio da legalidade, da anterioridade de exercício e da nonagesimal. Tá certo? Porque, ó, vamos lá. Primeiro que o da legalidade a gente já falou, né? Beleza. Legalidade, ok. Não pode, tem que ser lei. O que está? Tal. Está falando aqui, ó, data da publicação. Beleza. Pode ser na data da publicação? Não. É um tributo. Tributo tem que respeitar o quê? Próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. As custas judiciais e os emolumentos cartorários têm natureza jurídica de contribuição social? Ai, nada a ver. As custas judiciais e os emolumentos cartorários têm natureza jurídica de taxa de polícia? Não, né, gente? Você quer uma prestação de serviço. Então, por isso que está errada. E aqui, né, mais uma vez, a classificação, que está tudo que eu falei, gente, tá bonitinho. É autoexplicativo o CTN. A hora que você for ler aqui o CTN, o artigo 79, tal, ele está bonitinho, está certinho, explicando aqui o que é taxa de serviço, de boa, tá? De boa. Então, vamos para a questão. O município X, para custeio do serviço público de coleta, serviço público coletivo e geral de iluminação das vias públicas, instituiu por lei municipal ordinária a taxa de iluminação pública. Pode cobrar a taxa de iluminação pública, gente? Não. Não. Também instituiu, por outra lei municipal ordinária, uma taxa de coleta domiciliar de lixo, pelo serviço público de retirada de lixo de cada imóvel individualmente considerado. Essa pode? Pode. Essa pode, essa não pode. Diante desse cenário, ambos os serviços públicos indicados no enunciado podem ser remunerados mediante taxa? Não. O serviço público de iluminação das vias públicas necessita de lei complementar para a instituição de sua taxa remuneratória? Não. Não pode ser por lei complementar, não pode ser de via nenhuma e não pode... Ó que louco.
E não poderia ser nem criando essa... Porque, assim, não pode ser um imposto, não poderia ser criado um imposto novo. Vocês estão entendendo? Por isso que eles criaram uma contribuição, porque também não bateria. É muito louco, não tem jeito. Nem por emenda constitucional. O serviço de iluminação de vias públicas não pode ser remunerado mediante taxa. O serviço público de retirada de lixo de cada imóvel individual considerado não pode ser remunerado mediante taxa? Pode. O que não pode é o serviço de limpeza de logradouros públicos. Nenhum dos serviços públicos indicados no enunciado pode ser remunerado mediante taxa? Falso. O de coleta domiciliar de lixo? Pode. Tá? Acabou? Foi. E aqui estão as súmulas que correspondem ao que eu falei. Peixes. Até amanhã.